Eu, primeiramente, queria cumprimentar a todos, né? Queria fazer um cumprimento especial, já que eu estou compartilhando a mesa com a Elbia, né? Cumprimentar todas as mulheres, né? Viemos do Dia Internacional da Mulher, né? Então, eu acho que é uma data muito marcante, eu acho, gostaria de fazer esse cumprimento. E, por outro lado, também eu queria agradecer o Nassif, né? Quer dizer, o Nassif também a gente já tive a oportunidade de estar com ele em eventos organizados por ele várias vezes, né? E, eu, de certa maneira, tem uma certa coragem do Nassif, né? Porque deve ter muita gente perguntando, o que esse cara está fazendo aí, né? Não parece um pouco um estranho no ninho, né? Vamos falar de energia nuclear num contexto dessa exploração de fontes renováveis, né? Mas aí, pegando um gancho do professor lá do Ceará, que ele comentou, ele disse, toda energia é solar. Bom, se toda energia é solar, toda energia é nuclear, porque energia solar é de origem nuclear. Não, realmente é interessante essa reflexão do professor, né? É fato, né? Toda energia que a gente usa na Terra, ela é de origem solar, né? Solar atual ou solar remoto, né? Mas a energia nuclear que a gente utiliza não é solar, né? Porque o urânio, os produtos que são físseis, né? Eles foram formados nas estrelas primevas, né? Condições de estrelas monstruosas que hoje já nem existem mais no universo, né? Mas é interessante, a única energia que não é solar é a nuclear de fissão, né? Mas a solar é nuclear de fusão. Talvez seja essa uma boa explicação. Estou forçando a barra, né? Mas tudo bem. Mas, de toda forma, eu queria um pouco, como a Elba comentou sobre a contribuição eólica, né? A gente queria falar um pouco na contribuição nuclear, mas indo um pouco mais além, né? Vendo um pouquinho mais distante, é que o contexto que a gente vive no sistema elétrico brasileiro já de muito tempo, né? É aquilo que eu vou tentar caracterizar como aquilo que a gente chama de transição hidrotérmica, né? Esse fenômeno que vem acontecendo no Brasil já há quase 20 anos, né? Ele, na realidade, não é novo, ele já aconteceu em outros países, né? Então, só que hoje nós temos a condição de gerir essa transição de uma maneira bem melhor do que geriram países como o Canadá, que a gente vai falar, que geriram isso na década de 60. Porque justamente nós temos a contribuição das fontes renováveis, das novas renováveis, vamos chamar assim, que permitem uma gestão muito mais eficiente dessa transição hidrotérmica. Mas, antes de mais nada, é bom sempre falar, né? Hoje é dia 10, né? Dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, um dia feliz, alegre, satisfeito de ver os progressos da mulher nesse projeto da igualdade social, da desigualdade humana, né? E da liberdade, né? Mas já amanhã tem um dia que é um dia muito ruim, eu acho que para a humanidade toda, que foi a grande catástrofe do terremoto e tsunami no Japão, que levaram ao acidente de Fukushima, né? Então, passados 4 anos de Fukushima, né, a gente pode dizer que a situação atual, o retrato da energia nuclear no mundo hoje, né, a gente lembrando que hoje você tem existem cerca de 430 usinas em operação no mundo, que geram cerca de 11% de toda a eletricidade gerada no globo, né, em todos os países. E também, né, existem em construção, né, cerca de 70 usinas nucleares no mundo, dentre elas a usina de Angra 3 no Brasil, recentemente, e entre elas também a usina de Atucha 2 na Argentina, que foi recentemente, alcançou a sua plena potência agora há poucos dias atrás, né. Quer dizer, em termos tecnológicos, né, que é um tema dessa perspectiva de novas tecnologias, né, as primeiras usinas comerciais, né, de geração elétrica comercial, que é a que a gente chama de geração 1, né, elas começam a surgir no mundo no final da década de 50. Tá? A usina de Shipping Port, os reatores Magnox na Inglaterra, as usinas soviéticas, né? E essas primeiras usinas eram praticamente protótipos, né? Depois entrou a geração 2. A geração 2 é aquela que teve um crescimento, onde houve um crescimento exponencial da geração nuclear no mundo. Representantes típicos aí da geração 2, né, que compõem uma grande parte, pelo menos metade desse parque em operação, daquelas 430 usinas, são de geração 2. Depois, final da década de 60, década de 70, início dos 80, surge a geração 3. Né? A gente pode, fazendo paralelo no Brasil, Angra 1 é uma usina de geração 2, Angra 2 é uma usina de geração 3, desculpe. Né? Hoje, essas 70 usinas em construção, elas fazem parte daquela geração que normalmente chama geração 3+, 3+. Né? O que é esse 3+? São evoluções tecnológicas bastante significativas
no contexto de aperfeiçoamento da segurança operacional dessas usinas e modernização, em especial, do sistema de instrumentação e controle. Angra 3 é uma usina de geração 3 Plus, dado que foi feita uma evolução no projeto original de Angra 2 para a evolução no sentido da instrumentação e controle digital. Opa, esqueci do futuro. Espera aí. E tem a geração 4. A geração 4 é um grande esforço coordenado de vários países de desenvolvimento de novos conceitos de usina para entrar em operação já na década de 2020. Opa, começamos a ligar. Bom, mas voltando à situação nossa, aquele tema que eu estava falando da transição, o que é o conceito dessa, o que é essa transição hidrotérmica que a gente está falando? Quer dizer, a transição hidrotérmica, a gente pode conceituar como uma expansão, quer dizer, a expansão no sistema elétrico interligado de grande porte, que tem significativa predominância da fonte primária renovável hídrica, passa a requerer uma crescente contribuição térmica. E por que ela passa a requerer essa crescente contribuição térmica? Primeiro, pelo paulatino esgotamento do próprio potencial econômico e ambientalmente viável dessa fonte hídrica, ou seja, pela perda da sua capacidade de autorregulação, ou seja, decorrente da diminuição da capacidade de armazenagem de água nos reservatórios em relação ao crescimento da carga do sistema. Qualquer semelhança não é mera coincidência com a situação que nós vivemos no Brasil já há algum tempo. Mas a gente vai ver mais na frente que não é um caso único do Brasil. Essa transição hidrotérmica é bem caracterizada no início do século XXI pela mudança, vamos chamar assim, na inclinação das curvas de evolução da capacidade instalada, onde a evolução da eletricidade mantém praticamente constante e há uma inclinação, uma maior aceleração no crescimento da capacidade térmica instalada a partir, em especial, da crise de abastecimento de 2001. Quer dizer, isso também se reflete, se a gente for olhar, esse gráfico mostra a contribuição térmica ao longo dos últimos 20, quantos anos são agora? Não estou nem vendo. Os últimos 10, mais de 10 anos. A gente observa que tanto a mínima térmica, a mínima mensal, como a máxima, elas passam por uma trajetória crescente, em especial a máxima térmica, onde atingiu um pico agora em 2014, dado as particulares condições negativas climáticas, que comprometeram aí a seca, a grande seca que nós temos, os anos secos, consecutivos anos secos que nós estamos vivendo. Mas, independente desses anos secos específicos, essa tendência vem ocorrendo já há algum tempo, mesmo em anos hídricos favoráveis. Quer dizer, isso está muito associado àquele segundo fator, não ao esgotamento do potencial hidrelétrico, mas ao esgotamento da capacidade, da estagnação da capacidade de armazenamento das hidrelétricas. E esse gráfico tenta mostrar isso, onde na curva rosa é o crescimento da potência hídrica instalada e a curva azul é o crescimento da energia armazenada nos reservatórios. Eles crescem em descompasso e esse descompasso implica em perda da autorregulação intrínseca que a hidroelétrica proporciona. Esse fenômeno a gente observa também nos próprios dados do plano decenal, onde se mostra que a expansão da capacidade de armazenamento é muito pequena, o acréscimo da capacidade de armazenamento nesse horizonte de longo prazo. E isso se reflete numa contínua perda de autorregulação, o que requer o aumento da contribuição térmica na base e também na complementação, que se reflete nesse indicador, que é a energia armazenada dividida pela carga. É um indicador que ele tem uma nítida tendência decrescente no Brasil, e esse indicador é uma medida da vulnerabilidade do sistema a essas variações climáticas. Quer dizer, e por outro lado, isso é um problema do armazenamento, mas pelo lado do esgotamento, esse fenômeno também vem acontecendo. As próprias projeções que a EPE faz de expansão do parque hídrico são bastante restritas a partir do final da década de 2020. Ou seja, a partir de 2030, o crescimento da potência instalada hidroelétrica vai ser bastante restrito e, se houver crescimento, é um crescimento apenas marginal, não por política, mas por disponibilidade efetiva de potencial.
Quer dizer, então, esse potencial hidroelétrico, né, ele é estimado, a grosso modo, um potencial de 260 gigawatts, né, mas, do ponto de vista técnico, ambiental e economicamente, da viabilidade técnica, econômica e ambiental, também a EPE estima que o que é viável de ser efetivamente aproveitado é alguma coisa da ordem de 150 a 180 gigawatts. Ou seja, esse potencial estaria virtualmente esgotado já no início da década de 2030. Quer dizer, eu vou me permitir reproduzir aqui um slide de uma apresentação do Dr. Altino Ventura, né, que fez recentemente lá na Escola de Administração Pública, lá na Escola de Políticas Públicas do Rio, do IUPERJ, e eu acho bastante interessante. Ele considera, né, que a expansão da capacidade instalada no Brasil, a partir do quinquênio 2025-2030, né, ele vai ter que ter uma componente forte de um programa térmico de operação de base. Seja, agora, a combinação de quanto das 3 opções básicas de operação na base, que feio, básica da operação na base, não, mas também as 3 opções, né, alternativas para a geração térmica na base, que é a geração nuclear, o gás natural e o carvão mineral. O nuclear é fortemente condicionado pela aceitação pública, né? Não existe nenhum desafio tecnológico, mas a aceitação pública é um problema, que a gente vai até falar no final. O gás natural também está muito condicionado à efetiva disponibilidade de oferta desse grau e o preço que ele vai custar na época. E o carvão mineral também depende da evolução das tecnologias de geração limpa de carvão, né? Captura de carbono, tem várias tecnologias concorrentes nessa área, nenhuma ainda consolidada. Mas esse programa térmico vai ter que ser complementado por fontes energéticas renováveis, como eólica, biomassa, solar fotovoltaica, eventualmente até a termosolar, como foi comentado no painel anterior, e até o uso do lixo urbano, é uma previsão que ele faz disso aí. Sem dúvida, isso tudo com uma evolução da eficiência energética decorrente dos próprios avanços tecnológicos. Quer dizer, então, as conclusões que o doutor Altino chegou na época, nessa palestra agora, coisa de um mês atrás, é que o esgotamento do potencial hidroelétrico aproveitável, aquilo que a gente tinha falado, cerca de 150 mil reais no quinquênio 25-30. Quer dizer, a geração térmica futura, operação na base com baixo custo de combustível, constituída por gás natural, urânio e carvão mineral, a partir do quinquênio 25-30. Novas usinas nucleares após Angra 3, que atualmente se encontram em fase de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Né? E a expectativa que todos nós temos do lançamento do Plano Nacional de Energia 2050, que se encontra em elaboração na EPE já há algum tempo, mas está sempre sendo postergado o seu efetivo lançamento por variadas razões. Né? Quer dizer, então, quando a gente vem para a expansão pós-2030, né, ela vai ter que ser baseada, a parcela de geração de base vai ter que ser baseada nessas 3 fontes, cada uma com as suas restrições e suas vantagens e desvantagens. Né? Agora, o ponto importante é que, do ponto de vista da energia nuclear, é muito mais o problema é de aceitação pública. Não existe restrição tecnológica, não existe restrição do insumo propriamente dito, como é o caso do gás. Né? E as fontes renováveis, né, a biomassa, a eólica e a solar, né, e a expansão dos programas de eficiência energética, lembrando sempre que esses programas, os custos marginais de expansão vão crescendo à medida que o sistema se expande, né, vão ser um complemento fundamental. E cabe aqui a gente relembrar, né, aquelas vantagens competitivas únicas que as novas renováveis têm no Brasil. A Elba comentou sobre uma, mas eu falaria também da primeira, né, que é a complementaridade eólica solar. Né? Porque as regiões que existem potencial eólico são regiões também de alta insolação. Tá? Essa complementaridade é bastante interessante e tem a complementaridade maior, que é a complementaridade das hídricas que a Elba comentou. Né? A safra dos ventos, né, não coincide com a safra das águas. Né? Quer dizer, então aqui no Brasil, por que é uma vantagem competitiva única? Em outros países, como na Alemanha, ou grandes países, a China, que são países livres de desenvolvimento de energia eólica, se coloca sempre a questão do armazenamento. Tá? Como armazenar energia eólica? Né? Já foi objeto até de discussão de outro painel. Nós temos as baterias, entre aspas, já feitas. A bateria são os reservatórios das hidrelétricas, que pese que eles não vão crescer,
mas o volume que já existe permite armazenar essa energia eólica, entendido? Por que armazenar? Porque toda vez que você está gerando eólica, você está economizando água, né? E quando você economiza a água do reservatório, você amplia a capacidade que essas hidrelétricas têm de fazer a regulação de demanda, tanto a regulação de curto prazo quanto a regulação de longo ciclo, né? Ou seja, quanto mais renovável, quanto mais eólica, quanto mais solar, mais possibilidades de você fazer a regulação através da capacidade hídrica instalada. Quer dizer, então, na verdade, a gente fica dizendo, esse caso, essa transição hidrotérmica é um caso único no Brasil? Não, não é. Quer dizer, essa evolução do sistema elétrico canadense, nos últimos 50 anos, ele tem muita similaridade com a situação do sistema elétrico brasileiro de hoje, né, nos últimos 15 anos. Né? Quer dizer, a partir de uma contribuição de mais de 90% de hidroeletricidade em 1960, a participação da hidroeletricidade no Canadá ela começou a declinar de forma constante até 1990, quando ela se estabilizou em torno de 60%. Note-se também que a carga do Canadá também se estabilizou, que é um país de alto desenvolvimento, né? Quer dizer, então, no Canadá, o crescimento da geração térmica, ou seja, aquela geração térmica de base que a gente está dizendo que será necessária a partir do final da década de 2020, ela foi feita lá na década de 60 e 70 no Canadá, através do crescimento da capacidade instalada nuclear e de carvão mineral. Não? Foi essa a estratégia do Canadá, dividiu. Aquele 90 que caiu para 60 hidroelétrico, quem tapou esse buraco, vamos chamar assim, de 30, foi 15% nuclear e 15% de carvão mineral. Quer dizer, hoje a gente enfrenta essa transição com uma nova arma que o canadense naquela época não tinha, que é a energia eólica e a energia solar. Com essas duas ferramentas, você tem uma capacidade muito melhor de enfrentar essa transição, minimizando os custos finais para o consumidor e minimizando também os impactos ambientais da instalação. Lógico que nós estamos falando de geração elétrica de base, das quais só a nuclear não é uma grande emissora de gases de efeito estufa. Né? Quer dizer, então, quando a gente pensa como seria, né, a gestão desse sistema futuro brasileiro, onde essa transição hidrotérmica tivesse passado, a gente teria uma geração térmica de base, de alguma coisa da ordem de, sei lá, 15%, 20%, 10%, uma base hidrelétrica, uma geração de base hidrelétrica, fundamentada na própria mínima energia natural afluente, e o acompanhamento desses ciclos seria feito pela própria hidrelétrica. Você tem uma ferramenta de gestão dos reservatórios, que é a base térmica. E as energias renováveis, em especial a eólica e a solar, teriam o papel de economizar água. Economizar água no sentido de, dando mais condições da hidroeletricidade, poder fazer esse segmento de carga, seja no curto prazo, no ciclo diário, ou no ciclo plurianual. Né? Então, essa seria uma condição onde se poderia fazer a gestão segura desse sistema e garantindo, mesmo com a introdução de uma base térmica mais importante do que ela existe hoje, garantindo, assim, uma alta renovabilidade e minimizando as emissões de gases de efeito estufa. Quer dizer, essa seria uma situação ideal para a gente chegar. Agora, a gente precisa ter sabedoria e boa gestão para chegar nessa situação lá, né? Bom, então eu já estou encerrando, ela já levantou o painel lá, já estou encerrando, e agradecer a vocês e estamos à disposição para discutir, porque eu acho que esse tema é bastante interessante, né, para a gente discutir. Muito obrigado.